Boa noite, estamos aqui em outra live de Shakti Tantra Yoga, certo? Esperando aqui um pouco a entrada. Pessoal, aqui está chegando. Maravilha. João Paulo aí. Pessoal, Lívia Alegrias, Ana. Então, hoje estamos continuando no tema da meditação. E acho que isso dá até para várias lives, porque não é, acho um tema extremamente interessante. Praticamente podemos dizer, não? Um dos pontos para onde converge, tanto na Índia como na China, toda a prática, não? Tanto dentro dos trabalhos internos taoístas, como dentro do Tantra, e assim como do Yoga, não? E de vários sistemas na Índia. Então, isso faz realmente, não, que entender de que se trata o processo meditativo, não? Ou seja muito importante. Não? Então, rebobinando um pouquinho, enquanto vão chegando, relembrando o que nós falamos na última live, que finalmente teve aquela dificuldade e não ficou salva no IGTV, não? Como a gente queria, então, só comentando um pouco. Primeiro, não? Há muitos tipos de meditação. Isso é bastante importante, não? De entender que realmente meditar, não é simplesmente, não é uma técnica em si, sino que em realidade não, meditação é um termo genérico, não? Que engloba vários tipos de coisas que em Oriente, em China, na Índia tem diversos nomes, não? Entre eles, por exemplo, não, o mais associado a um tipo de meditação, não, que se utiliza muito dentro do yoga, não é justamente, se chama dhyana, se utiliza como processo meditativo, certo? O nome. Mas nós temos que ser um pouco conscientes quando falamos aqui no Ocidente, no que o termo meditação engloba muita coisa, certo? Então, eu estava tentando explicar justamente um pouco sobre utilizando a estrutura, não? Mais comum que nós temos mais familiaridade no Ocidente da mente, que serve também, não? E misturando um pouco com alguns termos que vêm justamente da Índia, certo? Nós, na estrutura, não, que nós é conhecida para todos na mente, classificamos a estrutura da nossa mente justamente como uma parte consciente, um subconsciente e um inconsciente. Não? E como vamos a identificar um pouco, não? A parte consciente, não? É aquela parte que nós chamamos consciente de nossa mente, não? É a parte que nós podemos observar, certo? Tem algo que nós chamamos de diálogo interno. Não? Todos nós, não? Estamos constantemente não só podendo observar o que está acontecendo na nossa mente, sino que isso que acontece com nossa mente, não? É uma espécie de diálogo interno, não? Constante. E qual uma das maiores dificuldades que nós temos geralmente, qual é? Não? É parar esse diálogo interno, certo? Podemos dizer que a função comum, não? O que podemos chamar consciência cotidiana, não? O estado comum de nossa mente se mantém a partir desse diálogo interno, certo? Constante e contínuo, certo? E que quando nós, de alguma maneira, conseguimos fazer um silêncio interior, criar esse espaço, não? Interromper ou afastar esse diálogo interno, nós podemos começar a fazer outro tipo, não? De atividades, ter outras atividades com nossa consciência diferentes da atividade comum, certo? Do que a consciência comum. E podemos dizer que a base de muitos, se não todos os sistemas meditativos, o primeiro passo é esse espaço de silêncio interior. Esse espaço de silêncio interior, como explicava, não é ainda a meditação, é a preparação para a meditação, não? É a abertura do campo meditativo, é o que se chama dharana, certo? Dharana, concentração, como normalmente é traduzido, não? Muitas vezes não se entende muito bem, não? Porque a própria palavra concentração, não? Quando traduzimos dharana,
nos fala só de um aspecto do dharana, que é o foco, certo? Para que comece o processo meditativo, nós precisamos de um campo de silêncio, um espaço em nossa mente onde pare esse diálogo cotidiano interno e um foco sobre um objeto meditativo. São dois elementos, não? E é muito interessante porque a palavra dharana, como na Índia se designa o que nós chamamos concentração, uma preparação para dhyana, para meditação, não? Quando você traduz literalmente, ela quer dizer isso, campo. Não, já expliquei outra vez, não, como um campo que é preparado para semear, não um campo que você limpa de plantas, não, que prepara a terra, tudo para colocar uma semente e que ela possa crescer, não? Então, dharana significa campo, mas nós traduzimos como concentração, como foco. E, em realidade, o que nós precisamos para realmente meditar é entender como funcionam essas duas partes. O campo meditativo, certo? Esse espaço de silêncio interior e a capacidade de foco, certo? E esses dois são como elementos básicos preparatórios para a meditação, não? E grande parte do trabalho que muitas vezes se confundem com estados meditativos são estados preparatórios, não? Preparações, não? Como, por exemplo, as técnicas de trataka, externas ou internas, onde você fica olhando para um ponto, para um objeto brilhante, tentando manter teu foco atencional, não? sobre esse objeto, certo? Ou o próprio pratyahara, os momentos em onde eu tento, não? relaxar profundamente e fazer um espaço de silêncio interior no meu corpo, na minha mente, não? A partir de um relaxamento corporal, muitas vezes fazendo isso em Shavasana, não? Entrando num estado similar como se eu fosse a dormir, e já te vamos explicar isso, não? O estado de Nidra, porque não? É também como estados preparatórios para a meditação, não? Estados que estão perto de algo que se chama Nidra, se entende? Nos termos indianos, não? Que, então, não? Que basicamente pelo seguinte, não? Nossa mente, não? Ela naturalmente para quando? Quando nós vamos dormir, no sono sem sonhos, não? Naquele sonho quando você apaga, não? Pum, e um blackout completo, não? E você acorda que não sabe onde está. Esse ponto, tua mente realmente, as estruturas, as funções delas desligaram, certo? O que eu quero na meditação, por isso tem o yoga, nidra, uma série de técnicas, no yoga que agora se usa muito para uma questão mais relaxante, mais como uma yoga terapia desestressante, mas originariamente as técnicas de yoga nidra são para entender como a partir, utilizando esse fenômeno natural, que o sono sem sonhos, esse blackout que todas as noites nós durante algum tempo caímos, porque nós não sonhamos toda noite, então grande parte estamos nesse estado de nidra, como usar estados limiares assim para criar silêncio interior, para desligar outros processos, não? Só que a diferença do sono normal, não? Dormimos, nós mantemos um foco. E aí temos os dois elementos que precisamos para o estado meditativo: silêncio interior, um espaço, não? de energia e foco. Isso falamos muito, nós explicamos mais detalhes na outra live, porque quando nós entendemos que esses são os componentes básicos de qualquer estado meditativo, ali não? Podemos já preparar-nos melhor. Não? Então, há toda uma preparação. Podemos dizer que, por exemplo, todo o trabalho não? que nós fazemos em yoga, incluso não? A parte físico-energética, asanas, pranayamas, bandhas mudras, são todas preparações que nos levam não? Justamente a entender como estruturar um estado meditativo, certo? Então, hoje queria falar mais não? Sobre o objeto da meditação, certo? Uma vez que nós temos o campo e temos o foco, aí podemos colocar nosso objeto de meditação, não? E, em realidade, o que vai caracterizar muitos tipos de meditação justamente é o objeto da meditação, certo? Porque, por exemplo, se eu medito em um processo, no meu próprio corpo, em algum processo não, físico-energético,
que o que acontece, ou deveria acontecer, é numa prática de yoga, onde eu uso asanas, pranayamas, bandhas, mudras, não? Eu estou usando todo esse complexo sistema. Por quê? Porque eu coordenar tudo isso, porque, aqui explicando para quem não sabe, a prática de yoga não é só asana. Asana é apenas uma parte, não? Há uma tendência a você fazer asanas depois, ou praticar algum mudra, e depois um pranayama, ou solto. Mas, em realidade, na prática original, não? Pedagogicamente você aprende separado para fazer, mas a ideia da prática é juntar tudo. Quando eu junto, não? Pranayamas, bandhas, mudras, não? Assim, asanas, não? E toda essa estrutura, isso me exige tal grau de concentração, não? Que isso me permite também esse foco, não? Que esse foco são justamente os processos físico-energéticos, não? O que através das técnicas de asana, pranayamas, bandhas e mudras, não? Eu consigo é que a percepção, não? De minha estrutura físico-energética se transforme no foco da minha meditação, certo? E crie um espaço de silêncio. Tanta complexidade tenho para administrar quando faço tudo isso que abro um espaço para o diálogo interno e, ao mesmo tempo, esses próprios processos, não? Ou algum deles, escolho aí, se torna em um foco e aí posso começar a entender o que está acontecendo, certo? E a que se refere esse a entender o que está acontecendo? Não? Se vocês veem, não, qualquer das lendas, não? Está assim, quando com a preparação de campo meditativo, acabei de explicar uma pergunta: qual é a relação entre sono, sem sonho e estado de silêncio interior? Falei que o que estava a relação, não, que eu utilizo, não, é justamente, não é que eu entro num estado especificamente de nidra, não, porque aí desligaria tudo. Utilizo, não, ir hacia o estado de nidra para entender como desligar as outras funções. Para quem entende do Yoga Sutra, justamente as outras funções, se lembra, Nidra já temos depois Pramana, Viparyaya, não, temos, vou traduzir, conhecimento correto, conhecimento incorreto, como funciona a mente, imaginação, memória, certo? Uma estrutura básica no Yoga Sutra. Isso é longo de explicar porque é um pouquinho mais complicado que isso. E Nidra, que significa que essas capacidades da mente podem ser ligadas ou desligadas, não? Então, utilizando o Nidra, não, indo em direção ao Nidra, não, eu reduzo elas ao termo em que a energia mental fica disponível, não? Então, é como se dormisse, mas quando eu durmo, quando entro em Nidra completo, eu não consigo manter foco. Meu foco, como toda a minha atividade mental, desaparece. O grande truque, justamente que os yogis descobriram, e isso era o objetivo antigo do Nidra, certo? Era como, não, eu posso entrar em um estado similar a um sono, blackout, mantendo meu foco atencional. Antigamente, agora tem muitas conduções, mas o que você queria fazer quando você entrava em Nidra, não? Assim, é dormir, mas ficar consciente, certo? E isso é a chave para vários estados. Dormir e ficar consciente é chave tanto para estados meditativos como para o trabalho também de sonhos lúcidos, que é outra coisa, certo? Já é outro trabalho. Mas é uma mesma chave que serve para vários movimentos com a estrutura de nossa consciência. Mas voltando ao que estava falando antes, certo? Espero que não tenha ficado muito confuso. Então, quando eu uso, não, como objeto meu próprio processo, não, corporal, físico-energético, certo? Daí temos, não, que qual é uma das grandes mitos, não, histórias sobre os yogis? O controle que tem sobre o próprio corpo, incluso sobre toda uma série de processos que nós denominamos autônomos, batimento cardíaco, peristaltismo digestivo, etc. Não? Tem capacidade de cortar-se e parar um sangramento. Então, realmente isso vem porque se eu começo a ter como foco meditativo meu próprio corpo, e isso é de origem, é um tipo de trabalho absolutamente tântrico na sua essência, não? Vou, dessa maneira, começar a compreender, não,
meus processos. Porque para que serve a meditação? A meditação serve para conhecer o objeto de meditação. Para conhecê-lo em uma função diferente, certo? Da função cognitiva comum, como nós conhecemos, não? No estado de consciência comum. No estado de consciência comum, nós estamos sempre em uma observação, sujeito-objeto, o objeto está lá, nós estamos aqui, e tanto no estado de consciência comum, nós estamos, de alguma maneira, desde fora do objeto, ou opinando ou refletindo. Então, porque falo, quando eu tento entender realmente o objeto, tentando ser o mais objetivo possível, como faz a ciência, por exemplo, não? Então eu tento, e nesse sentido, como se diz, refletir sobre o que eu estou vendo, interagir com ele, com provas, mas refletir, tentando ser o mais objetivo possível, ou seja, tentando não projetar sobre o objeto minhas desejos, minhas opiniões, não? Meu ponto de vista, tentando fazer meu ponto de vista objetivo. Não? Mas também, não? E quando eu opino, aí estou projetando, não? A meu ponto de vista, minhas opiniões, meus desejos, minhas projeções. Ambas situações, tanto uma reflexão, não? Como uma opinião, não? São coisas que não são a meditação. Com a meditação, eu quero me aproximar ao objeto de uma outra maneira. E isso vai para duas perguntas que me fizeram aqui. Uma, não, que fale mais, não? Meditação como processo e não como resultado. Não? E eu falava isso, que, por exemplo, tanto, não? Em um processo científico, em onde eu estou, não? Criando um experimento científico, não? Para isso, eu tenho que ter uma proposta, não? Uma tese, e aí eu quero experimentar, não? Tenho que ter uma hipótese, como se diz primeiro, não? Para poder chegar a uma tese. Então, eu crio o experimento com uma expectativa de que algo pode acontecer, ver se isso vai realmente acontecer, não? Se acontecer, dizer, não? A hipótese que eu elaborei, objetivamente, aqui está certa. Se é mais ou menos, eu posso corrigir minha hipótese. Se nada parecido a minha hipótese acontece, posso dizer que minha hipótese está errada. Mas eu continuo sempre nessa observação. Então, não? Nas opiniões, eu opino sobre o objeto. Não? Eu vejo algo e simplesmente a partir, não tentando ser objetivo, de minhas próprias apreciações, vejo, não, se para mim é bonito, se é feio, se gosto ou não gosto, então se eu gostaria que fosse de outra maneira. Entende? Estou projetando, em realidade, aspectos subjetivos de como eu vejo o mundo sobre esse objeto. Essas duas situações opostas são maneiras de trabalhar de nossa consciência quando observa um objeto. A meditação é outra coisa, justamente. E aí vem o interessante, não? Porque vem aquela questão, não, que em alguns planos meditativos mais elevados vem daquela frase neti, não? Não é isso, não é aquilo. Justamente a meditação não é essas coisas, é um outro estado que, por trabalhar com um estado de silêncio interior, não é nem a reflexão, que é um discurso reflexivo, não, nem a opinião, que é um discurso subjetivo pessoal, certo? Mas ambas, tanto a observação objetiva científica, não, como a opinião pessoal, são discursos, estão relacionados à linguagem. Certo? A meditação é o conhecimento silencioso, certo? Então, a meditação em si observa justamente o objeto sem diálogo interno, seja um diálogo reflexivo ou seja um diálogo de opinião, certo? E aí estamos que saímos dos movimentos da mente consciente, que são sempre a mente consciente. Nossa mente consciente está estruturada a partir da linguagem. Por isso é que ela constantemente está falando com ela mesma, certo? E aí aproveitamos aquele fenômeno que falei, não? Que qualquer pessoa pode ver. Se eu estou conseguindo observar os movimentos da minha mente, quer dizer que há alguém observando esses movimentos.
Isso quer dizer que em todo ser humano há um observador silencioso que observa o movimento e o diálogo de nossa mente. Eu já não quero estruturar a partir do diálogo da mente, senão que eu quero ir para esse observador silencioso e entender a partir desse observador silencioso, certo? Então, e por quê? Vamos explicar um pouquinho mais. Onde está, vamos usando um esquema, não? Nossa mente, indo mais para falar um pouquinho de nossa mente. Por que os meditadores, sobretudo, em todo o mundo, mas na Índia, na China, não, onde se desenvolveram muitas técnicas extremamente complexas e interessantes, não? Queriam isso, queriam sair do que é o uso comum da mente reflexivo ou de opinião, não? Para ir para um conhecimento, para uma outra qualidade de conhecimento, esse conhecimento silencioso, certo? Basicamente, não, porque como falava antes, não, o que nós escutamos de nossa mente, que nós observamos e escutamos, o diálogo interno é a mente consciente. Mas essa mente consciente, esse diálogo que está constante, está produzido por programas, certo? Que estão a nível subconsciente e inconsciente, certo? Quer dizer que tudo o que pensamos, o que pensamos em si, não é como a tela onde estamos vendo, não? Como estão rodando programas que estão lá, não estão na tela, estão lá no disco duro, estão lá na memória, literalmente, não? Porque justamente como falei, qual é a característica, não, de nossa mente comum? A memória. Como é constituída? Qual é a estrutura e a cola que permite que nós podamos pensar, já seja de uma maneira reflexiva ou de uma maneira subjetiva e de opinião? Que há uma memória. Sem memória, sem a possibilidade de eu comparar, não? E projetar no tempo, ou seja, comparar meu presente com o passado e projetá-lo no futuro, isso vem, não, da memória, sabe? Mas é basicamente comparar o que está acontecendo agora com fatos que já aconteceram ou que de alguma maneira eu vivi como estudo ou como vivência própria, entende? Se não tenho a memória, não há presente que se projete para o futuro. Por isso, dentro dos Britis, para quem entenda de yoga, não? No Yoga Sutra, o componente nuclear, justamente, porque funciona no conhecimento correto e incorreto, e a imaginação e a memória. Sem memória, sem capacidade de memória, não existe o processo de mente consciente como existe nós seres humanos. A nossa diferença com o resto dos animais, incluso mamíferos, incluso nossos primos ou irmãos, não? Primatas, não? É nossa enorme capacidade de memória e a capacidade interativa de toda essa memória de criar um universo interno, certo? E de comparar de maneira muito rápida, não, o que está acontecendo aqui agora com os registros que eu tenho, certo? Exatamente o que nós estamos fazendo no mundo do computador e da internet. Um enorme banco de memória que está tornando a internet assim, não? Com um processador que, quando eu faço uma pergunta, linka com tudo isso. Assim que funciona o nosso cérebro, gente. Nós temos uma internet completa aqui que está ligada não só com nossa memória pessoal, senão com uma memória transpessoal e com a trama, o tantra do universo inteiro. Nós já somos a internet, ela está aqui e funciona ligada. A meditação quer sair de simplesmente estar olhando na tela, não? Entender como funcionam os programas que são subconscientes, porque aí está nossa mente, para poder fazer tudo isso, tem programas. Tem uma linguagem que você aprendeu, que é um programa, você aprendeu essa linguagem, não? Tem todos programas culturais que você aprendeu, que estão no subconsciente, certo? E ao mesmo tempo, quando você começa a desenvolver como ser humano, você tem uma série de programas pessoais, que são toda a cultura que você, toda a experiência cultural que você viveu, onde você nasceu, tua família, o lugar, as interações que você teve, e tem outra parte inconsciente, como chamava Jung, inconsciente coletivo,
que é que quando começo a estruturar uma série, um subconsciente pessoal, os programas culturais, isso vai me ligando a uma estrutura mais profunda, que são os programas que nossa própria espécie construiu no seu tempo de existência. Então nós temos, embaixo dessa mente consciente, que apenas é a tela, a parte que vemos, toda uma série de programas subconscientes, que podemos dizer que são nossa experiência cultural pessoal, e inconscientes, que são a experiência cultural, podemos dizer, de nossa espécie inteira, e mais inconscientes todavía, que podemos dizer, de toda a estrutura da vida. De alguma forma, nós temos programas que vão passando, que chegam incluso, porque o biológico, o energético e o mental estão unidos. Então, nós temos da memória cultural, que você tem da tua própria vida, a memória cultural da espécie e a memória biológica da vida completa da Terra. E aí podemos dizer que temos depois a memória da existência completa do cosmos e do Big Bang, desde que ela apareceu até aqui. Então nós temos uma trama enorme de memória, entende? Assim, ligada, que podemos de alguma maneira actualizar. Mas nós ficamos, apesar dessa capacidade de link que nosso cérebro desenvolveu, nosso sistema ainda de foco e de conseguir lidar com essa informação é relativamente falho, ou está em um sistema evolutivo. A forma comum de pensar, já seja como reflexão ou como opinião, é uma maneira como que em várias culturas se entende como ainda uma etapa primária das possibilidades que nós temos de expansão de consciência, certo? Outros estados de expansão de consciência, como que no yoga são chamados de samadhi, iluminação, tudo, que em realidade não é um estado. Quando você vai estudar textos na China, na Índia, em Japão, onde isso é chamado de satori, entende? E você vê que há classificações bem complexas desses tipos de estados chamados samadhi, iluminação, satori, vários nomes, insights, etc. Porque realmente, a partir do momento em que nós começamos a poder fazer funcionar nossa mente em outro nível, nós começamos a entender algo muito interessante. Em lugar de ver só o movimento da mente, que é o que vemos nos estados reflexivos ou nos estados de opinião, nós começamos a ver os programas. A meditação profunda, e não estou falando, atualmente, a maioria das pessoas experimenta um tipo de meditação terapêutica, que é o que passa. Não estou falando contra a meditação como terapia, como yoga terapia, é ótima e tem excelentes resultados para diminuir o estresse, para combater enfermidades psicossomáticas, tudo. Estou falando que, aliás disso, que é apenas uma aplicação de estados meditativos, por que procuraram, por que se inventou em um momento, na China, na Índia, o estado meditativo profundo, não é para isso, foi para uma coisa muito mais lá disso, certo? É para entender realmente como funciona nossa mente e poder não simplesmente trabalhar com o discurso que está nela, sino poder trabalhar com os programas, modificar os programas que constituem a estrutura de nossa mente. Poder desativar os ruins, poder escolher os melhores, poder modificá-los, poder optimizá-los, certo? Então, meditar é poder entrar a como tua mente funciona e você poder reprogramar. E vamos explicar um pouco isso. Isso, os programas, a linguagem, aqui pergunta se esses programas profundos são regidos pela linguagem. Não todos. Esses programas profundos vão desde os mais subconscientes, limítrofes, que ainda estão regidos pela linguagem,
Para outros, por exemplo, programas muito profundos, entre eles programas biológicos, não? Que é consciência biológica, que não são em absoluto regidos pela linguagem, por exemplo. E dentro disso tem uma gama muito ampla. É complexo esse tema, mas acho que com esse exemplo deu para entender, não? A camada de programas que ainda trabalham com a linguagem é relativamente a primeira camada do nosso subconsciente. Depois os programas cada vez mais não, estão relacionados com um tipo de conhecimento e de experiência que justamente a linguagem não abarca. Não? Todo mundo já passou por alguma experiência tão geralmente de grandes situações, de afetivas, muitas vezes também não, de sensações que não conseguem, que tem um tamanho, que tem uma expansão, criam uma sensação tão, justamente que não tenho palavra para definir, que você não pode definir, certo? Aí, não, justamente me conectou com programas muito profundos. Normalmente nós estamos nos programas da linguagem, não? Mas, muito para quem já experimentou uma planta de poder, ou tomou ácido, teve alguma viagem, não? E conseguiu sair do simplesmente recreativo, não? Para ter algum insight importante de tudo isso, não? Ou seja, fez algum uso correto da planta, que não são para fins recreativos, sino justamente para tocar essa outra parte, que está mais lá da linguagem, se encontrou com experiências que foram extremamente intensas, extremamente expansivas, mas quando voltei, e eu quero falar até para mim mesmo, não consigo conceituar. E aí tocou programas justamente que estão mais lá da linguagem, certo? Bom, esses programas não, são o que de uma maneira muito bem definida, não, os indianos chamaram de sanskaras, certo? Pois sanskara sabe o que quer dizer? Surco, sabe o surco que faz o arado? Então, é realmente isso, não? Na mente, como na terra quando está lisinha e preparada, não? Eu faço um surco. É um pouco mais como o surco de um disco. Você lembra nos antigos LP, os discos, não? De vinil, que tinham um surquinho que quando colocava a agulha, não? Estava gravado. Nossa mente é uma forma um pouco mais primitiva de falar em programas, certo? Mas como ele falava, não? Nós temos, não? Os samskaras. Então, se você se lembra, se alguém que leu alguma vez um pouquinho mais de meditação por aí, pegou um texto mais profundo, vai dizer que a gente está procurando chegar nos samskaras. Sim, a gente está procurando chegar nos programas básicos. Pessoais, transpessoais, biológicos, universais, entende? A gente quer chegar a tudo isso com os estados meditativos, entende? E tem outro termo que é bem interessante, não? Porque diz samskaras e vasanas, não? Vasanas é quando um samskara se ativa. O que constantemente nós estamos tendo em nossa mente, o movimento da mente, é considerado como vasanas. São programas que estão tocando, certo? Constantemente há uma série de programas tocando, não? Normalmente não vários, por isso uma confusão de barulho, nossa mente, entende? Que estão tocando ao mesmo tempo. Sanskaras que estão, como se a vezes se usa a linguagem, reatualizando. É mais fácil entender, programas ativos, vários programas, não? Nossa mente com uma tela de computador múltipla que estão rolando um monte de informações ao mesmo tempo e nós estamos passando de uma tela a outra, não? O zapping, que agora em realidade, é um reflexo que nós começamos a colocar, não? Antes, quando tínhamos televisor, agora no computador, então aqui nós não conseguimos, o que tem, por exemplo, quando passa do Instagram, não? O que vai passando tudo, que você vai rolando e vendo um monte, não? Justamente, cada vez estamos, todas as mídias sociais apenas estão te colocando mais viciado no movimento que tem tua mente de pular, não conseguir manter um foco fixo, não? E esse monte de focos criar um monte de barulho que não deixa espaço na tua mente. Então você só consegue ficar ligado no movimento da tela e não consegue entender quais são os programas que estão provocando todo esse movimento, certo? Nem que ative esses programas, certo? Fora e dentro.
Porque esos programas tanto pueden ser activados por un estímulo externo do mundo como por o próprio movimento de tua mente. Então nós vivimos nesse círculo vicioso com nossa mente. Meditar, o objetivo da meditação é sair dessa relação confusa que temos com nós mesmos e com o meio ambiente por tudo isso e começar a criar espaços de organização em onde nós começamos a entender de uma maneira não verbal e não temporal, não? Realmente como estamos constituídos e que experiência real nós estamos tendo neste mundo. É muita coisa, mas é extremamente interessante. Então, aí, entendendo isso, não? Aí vemos a importância do objeto meditativo, certo? Porque, em definitiva, voltamos ao princípio. Quando eu tenho o silêncio interior e o foco, posso colocar o objeto de meditação. O objeto de meditação, não? É o anzol com que eu vou pescar lá dentro alguma coisa. Entende? De acordo, não? A energia, a capacidade de silêncio interior, não? E de foco é como a linha e o grossor da linha para trazer algo, e o objeto de meditação é o anzol que vai lá dentro para trazer conteúdos, certo? E que de repente essa tela mental começa a funcionar de outra maneira, certo? Então, por isso falava que o processo é mais importante que o resultado. Não que o resultado não seja importante, mas o meditar é paradoxal, não? Porque meditar rompe a relação causa-efeito, não? Em donde que está atrelada à estrutura de memória espaço-temporal, que é o que constituiu nossa mente comum, certo? E isso se chama karma. A relação causa-efeito estruturada a partir, não, de uma consciência que tem memória e tem uma consciência linear, passado, presente e futuro do tempo, é o que gera a roda kármica. Aí entra um pouco uma coisa meio complicada, mas ver se você entende, não? Por isso, quando eu medito, saindo dessas estruturas, saindo do processo linear, quebrando essa estrutura de espaço-tempo normal que tenho, quando saio do funcionamento normal da minha mente, estou, de alguma maneira, saindo do karma. E entenda-se bem, karma não tem nada a ver com culpa, predestinação, nada. Karma, os indianos, os chineses entendem karma exatamente como uma lei de física, que a toda ação corresponde uma reação, ou que, por lo menos, nossa mente interpreta o universo dessa maneira, certo? Mas que em si, o universo não só tem uma estrutura kármica, que o karma deriva exclusivamente de que tua mente percebe o universo como uma situação ação-reação. Então, tua consciência está presa a isso. Não? Mas justamente, não? O que quer dizer nirvana, a diferença é samsara. Samsara é um mundo comum, a roda kármica. Nirvana é a libertação de tudo isso. Não? Se está falando não de mundos, estado como não este mundo e o paraíso, não está falando do estado de consciência, o que ele falava no princípio, certo? Um estado de consciência que só consegue ver o universo como causa e efeito, certo? E outro estado de consciência que pode ver que em realidade, não, a relação causa-efeito é apenas uma das possibilidades, não, de como entender o universo, que é as possibilidades de entender o universo são infinitas, certo? Então, me liberto, não, da roda kármica, da estrutura kármica do mundo e consigo, mesmo que seja em um instante, mas isso, como não estamos falando de tempo, não é uma questão problemática, estar em um outro estado de consciência, certo?
E aí posso observar o que estou observando, seja meu próprio corpo mesmo, não? Ou seja, um conceito abstracto como uma divindade, desde um aspecto total e absolutamente diferente que na minha consciência comum. Se alguém ali leu, estudou alguma vez Carlos Castaneda, estou falando do Nahual. Estou falando de passar do tonal para o Nahual. Estou falando como se faz para passar do tonal para o Nahual. Tonal, roda kármica, certo? Nahual, um espaço, como Nirvana, como diria o Yoga também, não? Que fala justamente de um espaço em donde me insolo, de isolamento, assim, mas, enfim, esses estados de iluminação que tem vários nomes. Não? Enfim, é muita coisa do que estamos falando hoje aqui, mas estou tentando não ser óbvio. Me pediram disso para guiar uma meditação. Gente, nas próximas lives até vou passar exercícios meditativos para fazer, mas eu não conduzo meditação, certo? Para mim, meditação conduzida não é meditação, pode ser uma preparação de indicar, mas eu falei muito claramente. A função da meditação é você desenvolver autonomia de trabalho sobre a tua consciência. Quando você tem outra pessoa te dirigindo, você não está meditando. Eu posso utilizar, entre aspas, meditação guiada, muitas vezes como um trabalho pedagógico para você entender como você fazer isso sozinho. Mas se você não consegue manter o teu estado de consciência, certo? Sozinho, autônomo, você não está meditando. Então, meditação guiada não pode servir para muita coisa. Não estou falando que seja negativo, entendam bem. Pode ser utilizado muito negativamente, sim, para te manipular, mas também pode ser utilizado terapeuticamente, quando corretamente, sim. Mas são coisas diferentes de meditação, do origem própria da meditação, do que queria dizer não meditar. E como começar a meditar sozinho? Gente, já falei isso. Como começar a meditar sozinho? Silêncio interior. Que vou passar alguns exercícios na próxima live, certo? Porque nesta, se não vai, quero comentar, quero um pouco mais fundo, não? Porque geralmente quando se fala de meditação, não, costuma ser um papo muito superficial ou muito quadrado, onde se trasladam sem a devida explicação, sem a devida tradução, não? Muitos elementos, não? Orientais, não? Nomes e tudo, não? Como se simplesmente você decorar uma série de técnicas meditativas sem entender de que se tratam vai te servir de algo, não? E é muito importante entender o contexto, porque toda essa linguagem para designar meditação e toda uma linguagem técnica para eles, para orientar, é uma linguagem técnica em onde, como em toda linguagem técnica, você tem que entender muito claramente do que se está falando para poder aplicá-lo, entende? E não é simplesmente, não tem nada a ver com algo místico, religioso, mágico, que vai acontecer, sei lá, se coloco lá e um dia acontece. Não, eu tenho que entender o que estou fazendo, entende? E aí realmente vai acontecer, entende? Então, o primeiro passo para a meditação é o silêncio interior. O segundo passo é entender como funciona o foco. Não? O terceiro passo é entender que é o objeto meditativo, não? Que é o que estou, mesmo que desviando várias coisas, tentando entender aqui. Não? O básico de tudo é entender para que estou meditando, para que serve a meditação, qual é o objeto real da meditação, pelo menos originais, não? Porque se começou todo esse trabalho, não? Toda essa situação. Não? E como falo, a ideia da meditação é expandir tua consciência a uma função diferente de teu estado cotidiano, já seja reflexivo ou já seja de opinião. Não? Transcender a parte consciente do movimento da mente e ir aos programas mais profundos, não? Pessoais, transpessoais, universais, certo? Então, ali, ao escolher o objeto de meditação, se torna fundamental, não? Porque o que vai definir que tipo de meditação nós estamos fazendo é nosso objeto de meditação, entende?
Por isso, se eu medito no meu corpo, na minha estrutura físico-energética, é uma coisa, e se eu quero meditar no conceito mais abstracto em Brahman, estou vendo outro tipo de estrutura meditativa total e absolutamente diferentes. E você tem, por exemplo, essas duas características. Vamos falar de dois tipos de meditação que vêm da Índia, a tântrica, por exemplo, e a que acontece mais em outros sistemas como o Vedanta. E que uma se caracteriza por quê? Porque eu medito sobre o macro, medito sobre os elementos transcendentes do universo. Ou seja, não medito sobre algo que está ligado a mim, a minha vida cotidiana, a minha relação com o mundo, certo? Já quando eu trabalho as meditações originais, as mais antigas, tântricas, que muitas vezes não entendem exatamente que os rituais tântricos não são rituais, como se fossem religiosos, não são complexas estruturas meditativas, certo? Que utilizam recursos, que nós chamamos de rituais, para colocar nossa mente em outra condição, que tem como característica observar a relação que o micro tem com o macro, ou seja, que tentam entender como você se relaciona com você mesmo e com o universo, certo? Então, a diferença, por exemplo, é que, e vamos a colocar entender duas questões, Muitas vezes se diz, no processo ritual tântrico, o tantrista quer se transformar em Deus, Eu quero ser Shiva, ou eu quero ser Shakti, E essa tradução é muito primária, não é exatamente isso, A ideia, primeiramente, a ideia que há, dentro do Tantra é que o universo, o mundo e a existência é real, não é uma ilusão, que ela é uma trama e que eu estou em conexão com tudo, certo? E que, portanto, eu posso puxar toda essa trama para o ponto que eu sou, certo? Então, é uma meditação que vai do macro para o micro, Seja o conceito de um Deus, ou seja o fluxo do universo, não importa, mas eu utilizo essa ideia de que este mundo é real, certo? Que este mundo é uma trama, que eu estou conectado com tudo, para entrar em um estado que eu perceba como é essa conexão com tudo. Percebem que exatamente o que falo indo para o inconsciente, os programas que me ligam a tudo, a minha cultura, a minha espécie, a vida biológica na Terra e a existência em todo o universo. Estamos falando exatamente de Tantra, da trama, e de poder eu ir para essa trama. Então, quando considero que o universo é real, que a ilusão não está fora, está na minha cabeça, em ficar preso nessa tela mental e nesse barulho interno constante, e eu paro com isso e começo a entrar nessa conexão que me pode conectar com o infinito. Estou fazendo um tipo de meditação que pode se chamar Tântrica. A estrutura que ela tem, certo? E as maneiras que utiliza, e os tantristas são muito interessantes. Por quê? Porque em lugar de fazer simplesmente aquela meditação, parei e estou meditando em postura de lótus, certo? Eles utilizaram absolutamente qualquer tipo de estímulo que pudesse te levar a um estado meditativo, dança, sexo, plantas de poder, posturas corporais, respiração. O Tantra utilizou todos e qualquer recurso articulados de maneira muito inteligente e estruturada para você transcender a estrutura normal da tua mente, comum da tua mente, e entrar em outros estados. Então, quando falamos de meditação tântrica, não é simplesmente você ficar em lótus, fazer Jnana Mudra e meditar. Isso é mais comum em outro tipo de meditação. Os tantristas, como os taoístas, se caracterizaram justamente por criar complexos sistemas meditativos que incluíam praticamente qualquer tipo de atividade humana, certo? Como uma forma justamente de, como tudo é Shakti, como tudo está interconectado, de ser portas que te
que te levavam ou te ligavam, não, para uma determinada área de percepção de conhecimento. Aqui. Então, está dando mais ou menos para entender ali, assim. Então, a diferença disso, não, outros tipos de meditação que são mais difundidos, assim, que é justamente naquele em que eu trabalho muito mais a partir do que se chama pratyahara, então me desligo completamente de toda a relação com o mundo, certo? Sento em uma determinada posição meditativa, não? Esvazio minha mente e em lugar de me conectar com a trama que está, não? Eu me conecto, tento ir, justamente me tento anular, não? E ir para o macro. Eu vou do micro, que sou eu, para o macro. E tento, de alguma maneira, como diríamos, no objetivo final, me aproximar ou ser com Brahman, não com o conceito de como eu entenda justamente esse macro. Geralmente isso vem, não, de filosofias, sim, que entendem que esta realidade em que vivo é uma ilusão, então o que preciso é me afastar dela, que a realidade, o micro, não, é ilusório, que só o macro é verdadeiro, então me desligo do micro e me conecto com o macro, justamente para encontrar nisso, não, como diríamos, a verdade eterna, estável, sempre presente naquilo. Não? São conceitos totalmente diferentes de meditação. Não? A meditação tântrica traz o macro para o micro. Isso é a metáfora que eles falavam de incorporar o Deus. Se Deus é tudo, eu quero tudo, o macro no micro. Não é que eu vou me transformar em Shiva, vou visualizar azul, entende? Com cara de Shiva, sentado, meditando. Não é isso. Tudo isso são metáforas, não? Alusões. Isso muitas vezes não se entende. A linguagem oriental, na China e na Índia, são linguagens metafóricas. Se você as toma literalmente, nunca vai entender de que eles estão realmente falando. Então, quando essas são duas possibilidades e o que vai definir, como estamos vendo aqui, justamente, não, o que vai ser, não, a chave para se fazer uma meditação, do macro para o micro, a tântrica, ou do micro para o macro, vedântica, portanto outra, é meu objeto meditativo. Basicamente, o centro, a chave, não, se coloco, vamos falar assim, de maneira muito genérica, em Deus, vou do micro para o macro. Se coloco a chave em mim, em minha experiência aqui, certo? Vou estar trabalhando justamente do macro para o micro, certo? E basicamente, obviamente, não? O nosso movimento é uma Shakti Tantra Yoga, então nós somos, ou eu só posso dizer, um meditador macro, micro, radical, assim. Então, sem tirar isto todo o valor real e de existência dos outros sistemas meditativos, não? Mas justamente do qual eu posso me explayar e falar mais do sistema que vamos chamar tântrico taoísta, porque já a minha prática escolhida pessoal, não? E entenda-se bem, não estou falando que seja melhor tudo, estou falando que justamente depois de haver definido tudo, eu posso falar dessa fatia de trabalho, não? Assim, e da forma que eu vejo que é a mais antiga e mais radical, não, que eu pratico, porque é justamente aquilo que eu pratico. Se bem entendo e já tenho praticado as outras, não? Mas na medida que você entende de que se trata a meditação, que você entende o campo que abrange, entende? Você vai terminar se identificando e escolhendo, de acordo até objetivos de evolução pessoal, um determinado tipo de meditação, não? E aprofundando nela, certo? Para que ele te dê processo. Então, parando aqui um pouquinho, senão depois não dá tempo, não?
nós estamos lançando nosso curso online de tarô meditativo. Eu acho que já esta semana vai estar liberado para ali. Então, já vamos ter esse curso para quem se interessou em toda esta parte meditativa, não? É um curso justamente explorando uma dessas fatias da possibilidade de meditação de uma maneira bem prática, bem objetiva, não? Utilizando arquétipos ocidentais em lugar de orientais, o qual é interessante e explico aí no curso online por quê, não? Justamente que são cartas de tarot, não? Os arcanos maiores especificamente, que representam um pouco imagens do inconsciente coletivo ocidental. E também nós estamos lançando um sorteio, não? De nosso primeiro curso, o primeiro curso que nós lançamos, que é Pranayamas, Pranavidya e Swara Yoga, para imunidade, não? Para equilíbrio fisiológico e para controle do estresse, certo? Então, as regras para esse sorteio vão estar lá no Instagram, não? Então, depois, quem está interessado, quem queira ganhar grátis o acesso, não? Para esse curso, não? Para o curso de Pranayamas, Pranavidya e Swara Yoga, vai lá, vê as regras do sorteio, participa, aproveita ali, divulga. Está aqui, não? Aqui alguém diz, quero aula de meditação tântrica. Estamos assim também pensando sim em lançar um curso online também especificamente sobre práticas tântricas. Este primeiro de tarô meditativo que estamos lançando, porque a gente já fez alguns workshops, tem muita gente que ficou muito interessada. E de alguma forma, essa estrutura de tarô meditativo são técnicas tântricas adaptadas a esse processo, não? Aí ao trabalho com o tarô. Assim, numa época da minha vida, durante uns 15 anos, eu fui tarólogo mesmo, trabalhei com todo esse sistema, então vem de toda essa experiência. Enfim, então, mas voltando, temos o concurso, entende, para ganhar aí o sorteio do curso de Pranayama. Então, vai lá no nosso Instagram, vê as regras, concorre, não? E tem a oportunidade aí de ganhar assim nosso curso e também nos divulga, dá uma força que a gente realmente representa um movimento, como falamos mesmo, que parece brincando, mas não, que nós somos justamente um movimento feminista radical, não? Anarquista, certo? E anti-guru, assim, bem... Por isso é Shakti Tantra Yoga, não? Realmente o nosso movimento feminista mesmo, radical mesmo, assim. Então, tem que explicar isso. Está terminando nossa live. Então, gente, para tentar salvar agora, já falando com vocês, já fizemos a propaganda. A próxima live continuamos com o tema Mandem Perguntas. Assim, eu vou tentar já dar alguns exercícios. É muito que temos para falar sobre pranayama, sobre meditação, não? Então, vamos a seguir elucidando todo o tema. Então, obrigado quem está participando e nos vemos na próxima live.